Minha irmã sumiu e voltou com um filho. Quando vi os olhos do bebê, meu casamento acabou. O momento em que uma família inteira desmorona. Existem momentos na vida que dividem o tempo em dois: antes e depois. O meu aconteceu num domingo de abril, numa mesa de aniversário coberta de bexigas amarelas, com o cheiro de bolo de chocolate no ar e crianças correndo pelo quintal da minha mãe. Eu estava de pé perto da porta da cozinha, segurando um copo de suco que havia esquecido de tomar, olhando para o jardim onde meu filho Pedro brincava com os outros primos. Tinha tudo para ser uma tarde comum. Mas então minha sobrinha Lia, a filha da minha irmã Viviane, que eu mal conhecia, porque Viviane havia sumido da família por quase 2 anos com a desculpa de estar se estruturando, correu em direção ao Pedro com os braços abertos. E parou. As duas crianças ficaram se olhando no meio do jardim, e eu senti o copo escorregar dos meus dedos antes de entender o motivo. Porque Pedro e Lia tinham os mesmos olhos, não parecidos. Não há coincidência aleatória que acontece entre pessoas da mesma família extensa. Os mesmos olhos, o mesmo formato, a mesma cor de mel que eu havia passado anos admirando no rosto do meu marido Rodrigo. Aquela cor específica, entre o castanho e o dourado, que eu mesma havia descrito para a pediatra como cor de mel com fundo verde, quando perguntaram a cor dos olhos do Pedro no primeiro dia de escola. A mesma cor, a mesma forma. No rosto de 2 filhos que, segundo tudo que eu sabia, não tinham pai em comum. Minha mãe disse alguma coisa atrás de mim. Eu não ouvi, porque naquele momento, com o copo partido no chão da cozinha e o suco espalhado pelos azulejos brancos, eu estava calculando datas. A data de nascimento de Pedro, a data de nascimento de Lia, e os 2 anos que Viviane havia passado longe da família, e o nome do homem que, naquele exato instante, estava sentado à mesa do quintal, bebendo cerveja com meu pai, rindo de alguma coisa com a cabeça jogada para trás. O meu marido, Rodrigo, o pai dos 2. Antes de eu te contar como a Sandra reconstruiu a vida dela do zero, eu quero te fazer uma pergunta. Se você descobrisse que a pessoa que você mais ama tem um filho secreto com alguém do seu próprio sangue, você teria a força de ir embora ou perdoaria pelo bem da família? Se inscreva agora se você acredita que a lealdade é inegociável. Vamos mostrar que somos uma comunidade que valoriza a verdade. A mulher que eu era, o que eles destruíram para você entender o tamanho do que aconteceu naquele jardim, precisa entender o que existia antes dele. Meu nome é Sandra. Cresci em Campinas, filha do meio de 3 irmãs. A mais velha era a Viviane, a mais nova era a Patrícia, e eu era a do meio, a que a mãe chama de a equilibrada, que na prática significa a que aprende cedo a não fazer muito barulho para que os outros tenham espaço. Viviane sempre foi diferente de mim, mais solta, mais impulsiva, mais centrada nela mesma de um jeito que na infância eu admirava e que na vida adulta aprendi a simplesmente aceitar. Ela não era má. Era daquele tipo de pessoa que existe no centro da própria história e trata tudo ao redor como cenário. Eu a amava, incondicionalmente, da forma torta e sem condições que a gente ama os irmãos, mesmo quando eles custam caro. Conheci o Rodrigo numa sexta-feira de 2010, numa happy hour depois do trabalho. Eu tinha 28 anos, trabalhava como assistente financeira numa empresa de logística, e não estava procurando nada nem ninguém. Ele estava na mesa ao lado com colegas de trabalho. Me olhou 3 vezes antes de se levantar. Quando chegou na minha mesa, disse: "Desculpa a falta de criatividade, mas eu realmente não consigo parar de olhar para você." Ri. Dei meu número. Achei que não ia ligar. Ligou no dia seguinte. Rodrigo era engenheiro civil. Trabalhava numa construtora de médio porte, organizado, pontual, do tipo que planeja a viagem com 6 meses de antecedência e chega sempre 15 minutos antes do horário marcado. Minha mãe adorou ele desde o primeiro jantar. Meu pai disse, na saída, que ele parecia homem de palavra. Casamos em 2013. Em 2018, nasceu o Pedro. Eu tinha 36 anos
e achei que havia chegado onde precisava chegar. Uma casa própria no bairro Cambuí. Um marido estável que trabalhava, que estava presente, que aparecia nas consultas do pré-natal e segurava minha mão durante o parto com uma intensidade que me fez pensar: esse homem me ama de verdade. Não era perfeito. Nenhum casamento é. Havia meses de distância emocional, de conversas curtas, de noites em que ele chegava do trabalho e ia direto para o computador sem muito espaço para mim. Havia aquela sensação que toda mulher casada conhece, a de que você está dividindo espaço com alguém que às vezes não está lá de verdade, mesmo estando fisicamente presente. Mas eu atribuía ao cansaço, ao estresse do trabalho, à fase. Havia um padrão que eu só reconheceria depois. Toda vez que eu tentava abrir uma conversa mais profunda sobre nós dois, sobre como eu estava me sentindo, sobre o que eu sentia falta, ele encontrava uma forma de mudar o assunto. Não de forma agressiva, de forma suave, quase imperceptível, o tipo de desvio que te faz pensar que talvez o problema seja você. Rodrigo, você acha que a gente está bem? Claro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. É só uma sensação, às vezes, de distância. Você fica ansiosa demais, Sandra. A gente tem uma vida boa, um filho saudável, uma casa bonita. Não precisa criar problema onde não tem. E eu ficava quieta. Porque ele tinha razão numa coisa. A vida era boa, pelo menos na versão que aparecia na superfície. A casa estava paga, o Pedro era saudável, as contas estavam em dia. O que eu estava sentindo era intangível, difícil de apontar, fácil de invalidar. Então eu invalidava sozinha antes que ele precisasse fazer isso. Em 2016, quando Rodrigo completou 38 anos, fizemos uma viagem os dois, sem o Pedro, para Porto de Galinhas, planejada havia meses. Foram 4 dias que me fizeram pensar que havia exagerado na percepção de distância, que o casamento estava bem, que eu era ansiosa demais, como ele dizia. Voltei daquela viagem convicta de que estava tudo bem. Hoje sei que foi naquele mesmo ano que ele e a Viviane começaram. Enquanto eu voltava de viagem aliviada, achando que havia reconectado com o meu casamento, ele já havia começado a construir uma vida paralela com a minha irmã. E fui a última a saber. Porque era isso que eu havia aprendido a fazer. Minha mãe sempre disse: casamento é para os momentos difíceis também. É nos momentos difíceis que você vê o que o outro é feito. Eu acreditava nisso. Viviane, nesse período, havia sumido. Não completamente, ela aparecia nas festas de família, mandava mensagem no grupo do WhatsApp, ligava de vez em quando. Mas havia uma distância nova, uma frieza que eu não sabia nomear, que comecei a perceber por volta de 2017. Quando perguntei uma vez se estava tudo bem, ela disse: estou passando por um momento meu, não é nada com você. E eu acreditei, porque era a Viviane, porque ela sempre teve momentos seus que não eram compartilhados com ninguém. Em 2019, ela nos avisou que estava grávida, pelo WhatsApp. Uma mensagem de texto, sem ligação, sem visita. Estou esperando um bebê. Pai não está mais no quadro. Vou criar sozinha. Minha mãe ficou agitada. Eu mandei mensagem perguntando se precisava de ajuda. Ela disse que não. A Lia nasceu em março de 2019. O Pedro havia nascido em setembro de 2018. 6 meses de diferença. Eu não pensei nada disso naquela época. Por que pensaria? Eram 2 bebês na família. Eu estava afogada nos primeiros meses de maternidade, exausta, aprendendo a ser mãe, sem espaço mental para calcular nada. Viviane e Lia ficaram distantes por quase 2 anos. Ela morava em São Paulo, dizia estar se estruturando. Aparecia no Natal e no aniversário da mãe, mas ia embora cedo, sem muita conversa. E eu seguia minha vida. Até aquele domingo de abril, até o jardim, até os olhos cor-de-mel. Os sinais que estavam lá. O que eu não queria ver a verdade sobre as traições é essa. Os sinais sempre estiveram lá. A gente não os vê porque não quer, porque ver significaria destruir tudo o que construiu.
porque é mais fácil acreditar na versão que dói menos, mesmo quando alguma coisa dentro de você sussurra que aquela versão tem furos. Pensando agora, com a distância de 2 anos e a clareza que só o tempo traz, eu consigo ver os sinais com uma precisão dolorosa. O primeiro foi em 2017. Numa tarde de sábado, o Rodrigo recebeu uma ligação e saiu para o quintal para atender. Fiquei na sala arrumando o quarto do Pedro, que ainda não havia nascido, mas cujo quarto eu já estava montando com a ansiedade típica de quem está grávida pela primeira vez. A ligação durou 40 minutos. Quando ele voltou, eu perguntei, com aquele tom casual que a gente usa quando na verdade está prestando atenção. Era quem? Trabalho. Um problema na obra. Não questionei. Por que questionaria? Era um homem de obra. Trabalho inesperado era parte da rotina. Mas algo ficou. Uma inquietação pequena que eu empurrei para o fundo e fui montar o berço. Em 2018, 2 meses depois do Pedro nascer, Rodrigo precisou viajar a trabalho por um fim de semana. São Paulo. Uma reunião com o fornecedor que não podia ser adiada. Fiquei em casa com o bebê de 2 meses, sozinha, achando que era sacrifício normal de uma família que está crescendo. Ele voltou no domingo à noite mais aliviado do que alguém que veio de viagem de trabalho costuma voltar. Pensei que era porque sentiu falta de casa. Hoje eu sei onde ele estava e com quem. Em 2019, quando Viviane anunciou a gravidez, houve uma coisa que aconteceu naquele jantar de família, onde ela contou pessoalmente, uma versão diferente do WhatsApp, mais formal, mais ensaiada. Minha mãe havia insistido num encontro. Quando Viviane entrou pela porta e os olhos dela encontraram os olhos do Rodrigo, houve um segundo, apenas um, de alguma coisa. Eu vi, e imediatamente não vi, porque o cérebro faz isso. O cérebro protege a gente de verdades para as quais a gente ainda não está pronta. Rodrigo olhou para o prato durante quase todo o jantar. Eu achei que estava cansado. Havia também os fins de semana em que ele saía para jogar futsal com os amigos e voltava sem o cheiro de suor que alguém que acabou de jogar futsal traz. Voltava cheirando a sabonete, como se tivesse tomado banho em outro lugar antes de voltar. Eu notei uma vez, só uma. Você tomou banho lá? No vestiário. É mais rápido do que chegar suado aqui em casa. Razoável, plausível. Aceitei. Havia os almoços de domingo em que a Viviane às vezes me pedia para buscar alguma coisa na cozinha. Água, guardanapo, a sobremesa que estava na geladeira. E quando eu voltava, havia aquele silêncio de conversa que acabou bruscamente. Conversas que eu interrompia sem saber que existiam. Havia a senha nova do celular dele, em 2017, trocada sem explicação. Eu não perguntei. Parecia invasivo perguntar. Havia o dia em que encontrei um recibo de restaurante no bolso da calça dele enquanto separava roupa para lavar. Um restaurante que eu nunca havia frequentado com ele numa quinta-feira à noite, para 2 pessoas, com uma garrafa de vinho que ele nunca havia pedido quando saíamos juntos porque não era fã de vinho. Eu coloquei o recibo de volta no bolso. Lavei a calça, dobrei, guardei no armário e fui fazer o jantar. Não porque não vi, porque ver custava um preço que eu não estava pronta para pagar. Havia a crise de ansiedade que tive numa madrugada de 2018, 2 meses antes do Pedro nascer, sem nenhuma razão aparente. Acordei às 2 da manhã, com o coração disparado, suando frio, aquela sensação física de que algo estava muito errado sem conseguir identificar o quê. Rodrigo acordou junto, ficou sentado na cama ao meu lado enquanto eu respirava fundo. Colocou a mão no meu ombro e disse: "É ansiedade de gestante. Completamente normal." Eu acreditei. Agora me pergunto se o corpo sabe coisas que a cabeça não quer saber ainda. E então vieram 2 anos de Viviane distante, de Lia crescendo longe da família, de um silêncio que eu havia interpretado como drama pessoal da minha irmã, que sempre teve dramas pessoais. E aí chegou aquele domingo de abril. E os olhos cor de mel no jardim da minha mãe. O domingo que partiu tudo. Fiquei parada na porta da cozinha por um tempo que não sei medir. A minha mãe limpava os cacos do copo no chão, perguntando se eu estava bem, e eu não conseguia responder
porque toda a capacidade de processamento que eu tinha estava direcionada para aquelas duas crianças no jardim. Pedro tinha 5 anos. Lia tinha 4. Eles já tinham se encontrado antes, em natais, em aniversários da avó. Mas nunca desta forma, ao ar livre, sob a luz direta da tarde, lado a lado, com aquela semelhança impossível de ignorar, agora que algo dentro de mim havia decidido que era hora de ver. A mandíbula, as orelhas, o jeito que Pedro inclinava a cabeça para o lado quando estava prestando atenção. Lia fez o mesmo gesto naquele momento, olhando para ele. Meu estômago virou. Fui até o banheiro. Fechei a porta. Sentei na beira da banheira e fiquei olhando para o chão de cerâmica azul por um tempo longo, tentando organizar os pensamentos que estavam chegando em velocidade demais para serem processados um por um. Pedro nasceu em setembro de 2018. Se Rodrigo era o pai, o meu cérebro se recusava a completar a frase, mas eu a completei mesmo assim. Se Rodrigo era o pai de Lia, a concepção teria sido em junho de 2018. Junho de 2018. Pedro tinha 3 meses. Eu tinha 3 meses de bebê em casa, estava amamentando, não dormia mais de 4 horas seguidas, havia engordado 15 quilos e ainda não havia conseguido perder. Me sentia invisível e exausta e completamente perdida na maternidade nova. E ele estava com a minha irmã. Lavei o rosto. Me olhei no espelho do banheiro da minha mãe. Aquele espelho oval de moldura dourada que estava lá desde que eu era criança, que havia refletido o meu rosto em cada fase da vida. Adolescente com aparelho, noiva nervosa na véspera do casamento, mãe grávida visitando no domingo, e olhei para aquele rosto agora. Estava inteiro, estava de pé, estava me olhando de volta com uma clareza que deu medo porque eu ainda não sabia o que fazer com ela. Respirei fundo. Voltei para o jardim. Sorri para todo mundo. Peguei o Pedro pela mão, agradeci a minha mãe pelo aniversário, dei abraços que duraram 1 segundo a menos do que o normal, porque eu não tinha estrutura para mais do que isso. E fui embora com a desculpa de que o Pedro estava cansado. No carro, ele no banco do passageiro, eu dirigi em silêncio por 20 minutos. Quando paramos no semáforo, a 3 quadras de casa, eu disse sem olhar para ele: "Você precisa me contar alguma coisa?" Ele pausou 1 segundo antes de responder. Esse segundo foi a confissão. "E que tipo de coisa?" "Sobre a Lia." O silêncio que veio depois durou o tempo suficiente para que o semáforo abrisse, fechasse e abrisse de novo. E nesse silêncio, eu soube de tudo. Antes que ele dissesse uma única palavra, eu soube de tudo. Mas... Ato 4. A confusão. Quando as palavras chegam tarde demais, chegamos em casa. Pedro foi para o quarto brincar. Aquela inconsciência bendita das crianças que ainda não sabem que o mundo dos adultos ao redor delas está desmoronando. Rodrigo e eu ficamos na cozinha. Ele ficou em pé encostado na pia. Eu sentada na cadeira, com as mãos na mesa, olhando para ele. Nenhum dos dois falou por um tempo longo. Então ele disse: "Foi uma vez, no começo." "Não foi uma vez", respondi. "Lia tem 4 anos. Outro silêncio. "Como você sabe?" "Porque ela tem os seus olhos, Rodrigo. Porque qualquer pessoa que olhar para os dois vai saber." Só eu estava com os olhos fechados. Ele passou a mão no rosto. "Não era uma coisa planejada, Sandra. Aconteceu num momento, não." Minha voz saiu calma de um jeito que me surpreendeu a mim mesma. "Não foi um momento. Ela engravidou. Ela teve um filho. Você soube e ficou aqui, dormiu nessa cama, olhou para mim todos os dias por 4 anos, sabendo que eu tinha uma sobrinha que era sua filha. Isso não é um momento. Isso é uma escolha. São 1000 escolhas." Ele não respondeu, porque não havia resposta. "Você a amava?" Uma pausa que durou tempo demais. Era diferente. Diferente o quê? Era mais fácil. Ela não tinha as cobranças, não tinha a pressão do casamento, do filho, da casa. Eu tinha cobranças porque eu estava construindo uma vida com você.
Minha voz subiu pela primeira vez. Eu estava sendo sua esposa, criando seu filho, segurando tudo o que precisava ser segurado, e você usou isso como desculpa para me trair com a minha própria irmã? Pedro apareceu na porta da cozinha. Mãe, tá tudo bem? Respirei fundo. Tá bem, meu amor. Pode ir brincar. Ele me olhou por um segundo com aqueles olhos que eu não conseguia mais olhar da mesma forma. E foi. Virei para o Rodrigo. Você vai fazer o teste de DNA. E então a gente vai conversar sobre o que vem a seguir. Sai da cozinha. Fui para o quarto do Pedro. Sentei no chão ao lado da cama dele enquanto ele brincava. E fiquei lá por horas, ouvindo o barulho dos carrinhos no chão, tentando entender como segurar um mundo que havia partido em dois. A confrontação com a irmã. O pior de todos. Liguei para a Viviane na manhã seguinte. Ela atendeu na segunda chamada com aquela voz levemente cautelosa de quem já sabe que a ligação não é social. Oi, Sandy. Você e o Rodrigo. Silêncio. Preciso que você me diga quanto tempo. Sandra, Quanto tempo, Viviane? A pausa que veio depois foi longa o suficiente para que eu entendesse que o que estava vindo seria pior do que eu havia me preparado para ouvir. Começou em 2016. 2016. 2 anos antes do Pedro nascer. 2 anos antes do meu casamento, que eu achava sólido, que eu achava real. Você esteve com meu marido enquanto eu estava grávida. Não foi assim. Como foi então? Me explica como foi, Viviane. Porque do meu ponto de vista, você se relacionou com o marido da sua irmã, engravidou dele, escondeu isso por 4 anos, deixou eu criar um vínculo com a sua filha, sem saber que ela era meia-irmã do meu filho. Me explica como isso não foi do jeito que eu estou descrevendo. Eu sei que não tem justificativa. Eu sei. Você sabia que a Lia era filha dele desde o começo? Outra pausa. Sim, a palavra mais curta do mundo, a mais devastadora. E você ficou olhando para minha cara durante 4 anos de natais e aniversários e jantares de família. Eu me afastei exatamente por isso. Eu não conseguia. Você se afastou para sua própria comodidade, não por mim. Se fosse por mim, você teria me contado. Ela não respondeu a isso, porque não havia o que responder. Você e ele ainda se falam? Não. Terminou quando eu engravidei e ele deixou claro que não ia assumir. Algo novo atravessou meu peito nessa frase. Ele havia abandonado a própria filha para salvar a fachada do casamento comigo. Havia deixado minha irmã criar uma criança sozinha, para não perder o que tinha com a esposa legítima. Havia usado as duas. Nunca mais me liga, Viviane. Minha voz estava calma de novo, aquela calma estranha que vem quando a dor é grande demais para caber em grito. Não no meu aniversário, não no Natal, não quando a mãe pedir para a gente se reconciliar. Você me perdeu. Desliguei e fiquei sentada no sofá da sala por 1 hora, olhando para as fotos na parede. Fotos de família, de viagens, de um casamento que havia acontecido numa tarde de sábado de outubro, com 150 convidados e um bolo de 4 andares. E pensei, nada disso era o que eu achava que era. O fundo do poço. A dor que ninguém vê o teste de DNA confirmou em 3 semanas. Rodrigo era o pai da Lia. Eu já sabia. Mas ver o resultado impresso em papel foi diferente. Foi tornar real o que eu ainda conseguia, em algum lugar irracional dentro de mim, fingir que podia ser engano. Não era engano. Pedi que ele fosse embora. Não houve grande cena. Não houve objetos quebrados. Não houve grito que a vizinha ouviu pela janela. Houve eu, de pé na sala, dizendo: "Você precisa sair dessa casa." E houve ele, sabendo que havia chegado nesse momento, arrumando uma mala. O que veio depois foi o tipo de dor que não aparece em nenhum roteiro de superação, porque é difícil de tornar bonita. É a dor burocrática. A dor de acordar todo dia com um filho de 5 anos que faz perguntas sobre onde o pai está. A dor de ligar para o advogado e descobrir que divórcio tem custo, tem prazo, tem papelada que você precisa assinar enquanto ainda está no meio do choque. A dor de ter que contar para os seus pais, para a sua mãe, que o genro e a filha mais velha estiveram juntos por anos,
que existe uma criança que é o produto disso, que a família que ela achava que tinha era diferente do que era. Minha mãe ficou sem fala por um longo momento quando contei. Então chorou. Não por mim, não por Viviane, por tudo. Pelo tamanho do que havia acontecido dentro da própria família dela, sem que ela soubesse. Pela criança que havia crescido sem o pai. Pela filha que havia sido traída. Pelo genro que ela havia chamado de homem de palavra. Meu pai não chorou. Ficou vermelho, levantou da cadeira, disse: "Eu preciso sair um pouco", e foi caminhar. Voltou 1 hora depois. Não falou sobre o Rodrigo novamente. Minha mãe ligava todo dia. Às vezes ficava só o silêncio na linha, as duas sem saber o que dizer. Mas o silêncio já era melhor do que o vazio completo. A Patrícia, a minha irmã mais nova, que não sabia de nada, veio morar comigo por 1 mês. Ela dormia no quarto de hóspedes, acordava junto comigo, levava o Pedro para a escola quando eu não conseguia me levantar. Havia manhãs em que eu não conseguia me levantar, não por fraqueza, por aquele peso específico que a traição coloca em cima de você. Não é só a perda do casamento, não é só a raiva do marido, é a perda da narrativa. É descobrir que a história que você achava que estava vivendo era diferente. É ter que reconstruir não só o futuro, mas o passado inteiro. Revisitar cada memória com a informação nova e ver o que muda. A viagem de trabalho quando Pedro tinha 2 meses. A ligação de 40 minutos no quintal. O jeito que ele olhava para o prato no jantar em que Viviane anunciou a gravidez. Cada memória revisitada era uma dor nova. E havia também as memórias com a Viviane. 30 e tantos anos de irmandade. Ela me ensinando a andar de bicicleta num sábado de manhã, quando eu tinha 6 anos. Nós duas dividindo o quarto na adolescência, brigando pelo banheiro, compartilhando segredos que a gente nem diria para os pais. Ela sendo madrinha do meu casamento, com um discurso que havia feito o salão todo rir e alguns chorarem. Aquele discurso. Numa madrugada particularmente difícil, lembrei de uma frase que ela havia dito no microfone naquela tarde de sábado de outubro. "Rodrigo, você tem a mulher mais leal e generosa que eu já conheci. Cuida dela como ela merece." Levantei da cama, fui até a sala. Fiquei parada no escuro por um longo tempo. A mulher que disse aquilo sabia o que estava fazendo. Sabia que era mentira. E disse mesmo assim, de frente para 200 pessoas e para a câmera do fotógrafo. Isso era a Viviane que eu havia amado por décadas. E essa percepção, não a traição em si, mas a extensão fria da capacidade de fingir, foi a parte que mais demorou para eu processar. Havia noites em que eu ficava acordada até às 3 da manhã, fazendo contas que eu já sabia o resultado, mas que eu precisava continuar fazendo, como se houvesse uma possibilidade diferente no final. Não havia. O Pedro perguntava sobre o pai todos os dias da primeira semana. Eu dizia que o pai estava trabalhando em outro lugar por enquanto. Sabia que era uma explicação temporária, que mais cedo ou mais tarde a conversa teria que acontecer com mais verdade, mais profundidade, mais cuidado do que eu tinha naquele momento para oferecer. Havia também as reuniões no condomínio, os encontros no mercado, os vizinhos que sabiam do casamento e não sabiam do divórcio ainda, e que me perguntavam pelo Rodrigo com aquela naturalidade inocente que me obrigava a sorrir e dizer: "Ele está bem", quando eu ainda não sabia muito bem o que dizer. A minha mãe passou 3 semanas tentando mediar. Ela ligava para mim às manhãs e para a Viviane às tardes, sem que uma soubesse da outra, tentando encontrar algum caminho que permitisse que a família voltasse a funcionar. Não porque achava que o que a Viviane havia feito era aceitável. Ela nunca disse isso. Mas porque tinha 2 filhas em lados opostos e o instinto materno de querer que as coisas se resolvam é mais forte do que qualquer bom senso às vezes. Eu disse a ela, com o máximo de gentileza que consegui: "Mãe, você não precisa escolher. Mas você também não precisa me pedir para perdoar antes que eu esteja pronta. E talvez eu nunca esteja." Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Eu sei, filha. Eu só não queria que você ficasse sozinha com esse peso." Não estou sozinha.
Estou com você. Estou com a Patrícia. Estou com o Pedro. Isso era verdade. E naquele período, essa verdade foi suficiente para me fazer continuar. Comecei terapia na segunda semana. Não porque estava pronta. Porque a Patrícia me levou pela mão e disse: "Você vai, Sandra. Você pode não estar pronta, mas você vai." E eu fui. A reconstrução. O que nasce do caos. A reconstrução não começou com uma epifania. Começou com pequenas decisões tomadas num estado de quase automático, quando a dor ainda estava fresca, mas a vida não havia parado de cobrar. A vida nunca para de cobrar. Contas, escola do Pedro, supermercado, condomínio, reunião com advogado, consulta médica. A engrenagem do cotidiano continua girando independente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro de você. E isso, que no começo parecia cruel, foi o que me salvou. Porque você não pode parar de funcionar quando há um filho de 5 anos te olhando pela manhã, esperando o café com leite. Primeira decisão. O emprego. Eu havia saído do mercado de trabalho quando o Pedro nasceu. Por escolha conjunta com o Rodrigo. Ele ganhava bem. Eu queria estar presente na primeira infância do filho. A decisão havia feito sentido na época. 5 anos depois, estava fora do mercado, com uma qualificação defasada e 0 renda própria. Isso precisava mudar. Retomei o curso de especialização em gestão financeira que havia deixado pela metade em 2017. Online, de noite, depois que o Pedro dormia, com os olhos ardendo de cansaço, mas com uma determinação que vinha de um lugar que eu não sabia que existia em mim. Segunda decisão. A casa. O advogado orientou que eu ficasse na casa durante o processo de divórcio. Era o bem mais valioso do casal. Estava no nome dos dois, e sair poderia complicar a partilha. Então fiquei. Isso significava acordar todo dia no mesmo quarto, caminhar pela mesma sala, usar a mesma cozinha onde havia sentado, com as mãos sobre a mesa enquanto ele confessava tudo. No início era pesado. Com o tempo, foi virando meu. Comecei a trocar coisas, não de forma impulsiva, de forma deliberada. Troquei as cortinas da sala. Pintei o quarto de um cinza claro que eu havia visto numa revista e que o Rodrigo teria chamado de muito escuro. Comprei uma poltrona verde para o canto da sala onde ficava o sofá que ele escolheu. Tirei as fotos de casamento que ainda estavam na parede do corredor. Não joguei fora. Guardei numa caixa, porque o Pedro um dia vai querer ver, e essas fotos são também a história dele. Mas tirei da parede. No lugar delas, pendure uma foto que a Patrícia havia tirado de mim e do Pedro na praia, meses depois da separação. Os dois com areia nos cabelos, rindo de alguma bobagem que eu já não me lembro qual era, mas que claramente foi suficiente para aquele riso. Toda vez que eu passava por aquela foto no corredor, algo se assentava dentro de mim. Olha o que você tem. Olha o que ninguém pode te tirar. Cada mudança pequena era uma afirmação. Esse espaço é meu. Eu decido o que fica aqui. Terceira decisão. A conversa com o Pedro. Com a ajuda da terapeuta, numa tarde de sábado com o sol entrando pela janela do quarto dele, sentei ao lado dele na cama e contei, do jeito que se conta a verdade para uma criança de 5 anos, com cuidado, sem mentira, sem colocar mais peso do que ele podia carregar, que o pai e a mãe não iam mais morar juntos, que o pai ia continuar sendo o pai dele para sempre, que não era culpa de ninguém que ele precisasse entender, que ele podia ficar triste e que a mãe ia ficar triste também às vezes, e que as duas tristezas juntas eram menores do que pareciam, porque a gente ia atravessá-las junto. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: "A Lia vai ser minha irmã?" Engoli em seco. "É uma conversa que a gente vai ter mais pra frente, meu amor." Ele aceitou. Crianças aceitam a incompletude das respostas com uma generosidade que os adultos perdem. O processo de divórcio durou 8 meses. 8 meses de reuniões com advogado, onde eu precisava revisar documentos, assinar papéis, tomar decisões sobre bens, sobre guarda, sobre pensão.
coisas que exigem a cabeça funcionando num período em que a cabeça mal consegue processar o básico. Houve uma reunião no terceiro mês em que o advogado do Rodrigo tentou argumentar que a casa deveria ser vendida e o valor dividido, em vez de ficar comigo. O argumento era técnico, cheio de termos jurídicos que eu mal havia tido tempo de estudar. Olhei para o meu advogado. Ele disse: "A Sandra contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel com recursos próprios antes do casamento, além de ter sido responsável pela gestão do lar pelos últimos 5 anos enquanto o seu cliente construía patrimônio profissional. Isso tem peso jurídico." O advogado do Rodrigo recuou. Eu saí daquela reunião com a confirmação de que ficaria com a casa. Senti alguma coisa que não era exatamente alegria, mas era parecida. Era o reconhecimento de que o que eu havia construído, o que eu havia dado, tinha peso, tinha valor. Não podia simplesmente ser apagado porque o outro lado assim queria. Rodrigo não contestou mais nada depois disso. Ficou com a guarda compartilhada do Pedro. A casa ficou comigo com compensação financeira pela parte dele, e houve uma pensão alimentícia que o advogado garantiu que fosse justa. Na última sessão, quando assinei os últimos documentos, a moça da recepção me entregou a cópia com um sorriso protocolar. Peguei o papel. Olhei para o meu nome na folha, Sandra Meirelles, divorciada, e respirei fundo de um jeito que não conseguia respirar faz meses. Não com o alívio de quem escapou de algo ruim, com a sensação física de uma porta se fechando atrás de mim, e outra, à minha frente, ainda fechada, esperando. A transformação. Aprender a ser inteira de novo. Tem um momento específico que marca a virada para mim. Não foi dramático. Não foi cinematográfico. Foi uma sexta-feira à noite, Pedro na casa do pai para o fim de semana, a Patrícia havia me chamado para tomar vinho na casa dela com 2 amigas que eu mal conhecia. Eu quase não fui. Estava com aquela exaustão pesada de quem está reconstruindo a vida ao mesmo tempo que a está vivendo. E a ideia de fazer esforço social parecia demais. Mas fui. E naquela sexta à noite, sentada no tapete da sala da Patrícia, com uma taça na mão, e mulheres que não me conheciam antes da minha tragédia, mulheres que, portanto, me tratavam apenas como Sandra, não como Sandra a traída, percebi que estava rindo. Não de cortesia, de verdade. Uma das amigas contou uma história sem graça sobre uma situação no trabalho, e eu ria, e as outras riam, e por um período que durou talvez 1 hora, eu havia esquecido completamente de ser uma mulher em processo de reconstrução. Era apenas uma mulher numa sexta à noite. Voltei para casa com algo diferente. Uma leveza que eu havia esquecido que era possível. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o costume, sem o alarme. Fiz café. Sentei na varanda com a xícara quente e o silêncio gostoso de uma manhã de sábado sem compromisso. E pensei, eu gosto de mim. Não de um jeito performático, não de um mantra de autoajuda. Simplesmente um fato que chegou quieto, sem fanfarra. Eu gosto de mim. E vou construir uma vida que reflete isso. Voltei ao mercado de trabalho com a especialização concluída. Uma empresa de consultoria financeira me contratou em regime de meio período, que me permitia buscar o Pedro na escola e ainda ter autonomia financeira real pela primeira vez em 5 anos. No terceiro mês de trabalho, minha gestora disse: "Sandra, você tem um olhar muito preciso para a inconsistência em dados. Você percebeu esse erro antes de todo mundo." Fiz uma pausa antes de responder. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque precisei de um segundo para receber aquilo sem imediatamente minimizar, sem o reflexo antigo de responder: "Ah, qualquer um teria visto", ou "foi sorte", ou qualquer um dos mecanismos que a gente usa quando não está acostumada a ser reconhecida. Respirei. Obrigada. Eu percebo esse tipo de coisa com facilidade, simples assim, sem subtrair, sem inflar, apenas receber o que era justo. Era a primeira vez em anos que alguém me dizia que eu tinha um talento específico, que havia algo que eu fazia melhor do que outros. Chorei no banheiro depois, de gratidão, mas também de raiva, um pouco. A raiva limpa que você sente quando percebe o tempo que perdeu não se enxergando. 5 anos fora do mercado.
5 anos sem ninguém me dizer que eu era boa em alguma coisa profissional, que eu tinha valor além de organizar a casa e criar o filho. Deixei a raiva passar pelo banheiro do escritório e voltei para a mesa com a cabeça erguida. O que aconteceu com eles? A colheita do que se planta. Você está esperando essa parte. Todo mundo espera essa parte. Rodrigo reconheceu a Lia legalmente, 6 meses depois que tudo veio à tona. Não por iniciativa própria, foi a Viviane quem entrou com o processo de paternidade, com razão, porque a criança tinha direito ao pai registrado, independente de qualquer outra coisa. Ele agora paga pensão para 2 filhos e divide o tempo entre 2 lares que existem por causa das escolhas que ele fez. Soube pela Patrícia que ele está sozinho, que tentou se aproximar da Viviane depois que tudo veio à luz, talvez achando que, já que estava tudo revelado, havia menos razão para continuar escondendo. Mas Viviane não quis, porque Viviane, ao contrário do que eu poderia ter esperado, havia passado 4 anos criando a Lia sozinha, pagando conta sozinha, dormindo do lado de um lugar vazio enquanto ele dormia na cama do meu quarto. Ela havia sido usada tanto quanto eu, de formas diferentes, com consequências diferentes, mas usada. Não tenho afeto por ela. Provavelmente nunca vou ter de volta o que tínhamos antes. Algumas rupturas não se cosem, ficam como cicatriz, e está tudo bem assim. Mas deixei de sentir raiva da Viviane na medida em que fui entendendo a situação completa. Ela havia sido usada também. Havia criado uma criança sozinha por 4 anos porque o homem com quem ela se envolveu havia escolhido o conforto da vida dupla em vez de assumir qualquer responsabilidade. Havia perdido a irmã, havia perdido a relação com a família, havia perdido anos da própria vida em algo que não tinha futuro nenhum. O que a Viviane fez foi errado, completamente errado. E vai ficar errado independente do quanto eu entenda o contexto. Mas o arquiteto de tudo aquilo foi o Rodrigo. Ele escolheu as 2, usou as 2, prejudicou as 2 e ficou por anos colhendo os benefícios de uma vida dupla sem pagar nenhum dos custos. Raiva é cara demais para manter por muito tempo. E quanto ao Rodrigo? Rodrigo perdeu. Perdeu o casamento que tinha. Perdeu a confiança dos 2 lados. Perdeu a versão de si mesmo que se acreditava homem de palavra. Aquela versão que o meu pai havia aprovado num jantar de domingo anos atrás. Soube pela Patrícia que ele tentou reconstruir a relação com a Viviane depois que tudo veio à tona. Como se, já que o segredo havia acabado, houvesse menos razão para continuar escondendo. Como se agora pudesse assumir o que havia negado por anos. A Viviane não quis. Porque 4 anos criando uma filha sozinha, 4 anos de mentiras e ausência, 4 anos de ser a outra, mesmo sendo a irmã, são 4 anos que não se apagam com uma proposta tardia de assumir. E ele ficou sozinho, com 2 filhos em casas separadas, pagando pensão dupla, sem a estrutura familiar que havia mantido fingindo que tudo estava bem. Perdeu porque as escolhas que você faz sempre encontram você no final. Sempre. O novo amor. Quando você para de precisar e começa a querer. Preciso te contar sobre o Rafael. Mas vou te contar de um jeito honesto, porque romantizar essa parte seria desonesto para com você e para com o que eu passei. Conheci o Rafael 1 ano e 2 meses depois que tudo veio à tona. Não em app de relacionamento. Eu havia baixado e deletado 2 deles no mesmo fim de semana, concluindo que não estava pronta. Num curso presencial de atualização financeira que a empresa havia custeado para alguns funcionários. Ele estava na fileira da frente. Eu estava 2 lugares atrás. No intervalo do café, ele se virou e perguntou se eu tinha entendido a explicação do professor sobre hedge cambial, porque ele havia chegado atrasado e perdido o começo. Expliquei. Ele agradeceu com um sorriso que não tinha segunda intenção nenhuma. Trocamos cartão ao final do dia. Ficamos meses só como colegas de área. Mensagens esporádicas, trocas de material, aquela proximidade profissional que às vezes vai se tornando pessoal tão gradualmente que você não percebe quando cruzou a linha. Quando percebi que queria mais do que a conversa profissional, parei. Não para recuar, para decidir conscientemente.
porque eu havia chegado até aquele ponto sozinha. Havia me reconstruído sozinha, havia encontrado autonomia financeira sozinha, havia aprendido a dormir no meio da cama de casal sem sentir a ausência do outro lado como um peso. Eu não precisava de ninguém para ser inteira, e era justamente por isso que podia escolher alguém. Não da necessidade, da vontade. Contei para o Rafael, antes de qualquer coisa, sobre o Pedro, sobre o divórcio, sobre os contornos básicos do que havia acontecido. Não os detalhes todos, aqueles são meus, guardados num lugar que só compartilho quando o tempo e a confiança justificam. Ele ouviu sem interromper, sem aquela expressão que mistura pena e curiosidade mórbida que as pessoas às vezes têm quando ouvem histórias de traição, aquele brilho nos olhos de quem está consumindo drama alheio, sem também a superproteção exagerada de quem quer se provar diferente dos outros. Apenas ouviu, e quando terminei, disse: "Você passou por muita coisa, e está aqui, de pé, construindo. Nada mais." E aquele nada mais foi exatamente o suficiente. Há uma conversa que tivemos na terceira semana, que guardo comigo. Estávamos caminhando num parque, numa tarde de domingo. O tipo de programa simples que eu havia esquecido que podia ser suficiente. E ele perguntou: "O que você quer da vida agora?" Não o que você planejava antes. Agora. Fiquei em silêncio por um momento, porque era uma pergunta que eu não havia me feito nessa forma específica. Quero trabalho que me desafie. Quero ver o Pedro crescer bem. Quero ter tempo para mim, para ler, para caminhar. Pausa. Quero companhia, do tipo que não exige que eu seja menor para caber. Ele sorriu. Isso parece muito realizável. E estava certo. Há 6 meses ele faz parte da minha vida. Das manhãs de sábado e dos jantares de semana e das conversas que vão até meia-noite, porque há sempre mais coisas para dizer do que o tempo permite. O Pedro gostou dele na primeira vez que se encontraram, com aquela intuição direta das crianças que não sabem ainda fingir. E eu aprendi, nesse tempo todo, a distinção que mudou tudo para mim. Precisar de alguém é fragilidade disfarçada de amor. Querer alguém sendo inteira, sendo livre, sendo você mesma primeiro. Esse é o amor que dura. O reencontro. Quando o espelho mostra a verdade. Vi o Rodrigo recentemente. Entrega do Pedro, uma tarde comum de quinta-feira. Ele parou o carro na frente de casa, o Pedro desceu com a mochila e nossos olhos se cruzaram pela janela do carro por um segundo. Ele desceu também. Algo que não era costume. As entregas costumavam ser feitas pela janela aberta, rápido, sem contato desnecessário. Sandra. Rodrigo. Você está bem. Ele me olhou de cima a baixo e o silêncio dele disse mais do que qualquer palavra. Eu não era mais aquela Sandra exausta de anos atrás, com roupas manchadas e olheiras de quem não dormia tentando salvar um casamento falido. Eu estava de blazer, as chaves do meu carro novo na mão e um brilho no olhar que ele não conseguia mais sustentar. Rodrigo tentou usar aquela mesma voz mansa de antes, mas eu apenas sorri. Um sorriso que valia cada centavo da minha nova conta bancária e cada hora da minha paz reconquistada. Sandra. Estou ótima, Rodrigo, principalmente porque agora eu sei exatamente quem eu sou. E você é apenas o pai do meu filho, que espero que aprenda a chegar no horário. Não precisa, Rodrigo. Eu sei que não precisa, mas eu quero. Deixei ele continuar. Você era a melhor coisa que eu tinha. E eu não soube ver isso enquanto estava lá. Respirei. Você soube. Você escolheu mesmo assim. Ele não respondeu a isso, porque era verdade. Cuida bem do Pedro quando ele está com você, disse, com voz tranquila. Isso é o que importa agora. Entrei. Fechei a porta. Ouvi o carro dele saindo. E ali, no corredor da minha casa. A minha casa. Com as cortinas que eu escolhi, e a poltrona verde e a parede cinza que o Rodrigo teria chamado de escura demais, e a foto de mim e do Pedro na praia, rindo com areia no cabelo. Fiquei parada por um segundo. Esperei sentir alguma coisa dramática. Tristeza residual, raiva antiga,
Saudade de alguma versão daquele casamento que talvez nunca tivesse existido de verdade. Nada. Havia apenas quietude. A quietude boa, do tipo que existe quando você chega em casa depois de uma longa jornada e percebe que está exatamente onde quer estar. Fui para a cozinha, fiz chá, sentei à mesa. A minha mesa, que eu havia comprado com o meu primeiro salário depois do divórcio, porque a mesa antiga eu havia trocado sem hesitar. E fiquei olhando pela janela para o jardim onde o Pedro tinha um balanço que o Rafael havia ajudado a montar num sábado de chuva fina. Aquele homem havia participado de algo que quebrou minha família, minha confiança, minha narrativa de vida. E mesmo assim, naquele corredor, eu estava bem. Não apesar de tudo que havia acontecido. Por causa de tudo que havia acontecido. Porque cada peça daquele caos havia me empurrado para descobrir quem eu era quando tirassem tudo que não era meu de verdade. A mulher que surgiu do outro lado. Hoje o Pedro tem 7 anos. Faz perguntas sobre a Lia às vezes, com aquela naturalidade direta das crianças que ainda não aprenderam que certos assuntos são complicados para os adultos. Mãe, a Lia vai na minha festa de aniversário? Mãe, a Lia gosta de futebol igual a eu? Perguntas que eu respondo com cuidado, com verdade, na medida que ele consegue processar. Um dia, quando for maior, vai entender o quadro completo. Por agora, ele sabe que tem uma meia-irmã, e que a mãe está bem, e que o pai continua sendo o pai dele, imperfeito como todos os pais são, mas presente nas tardes de futebol e nas entregas de quinta-feira. É suficiente por agora. Hoje eu trabalho em tempo integral na consultoria. Fui promovida 2 meses atrás. A gestora que havia notado meu talento para inconsistência em dados recomendou meu nome para uma posição sênior. Eu me candidatei com um currículo que havia ficado parado por 5 anos, com aquele frio na barriga de quem não sabe se ainda tem o que é preciso. Passei em primeira análise. Hoje tenho uma equipe pequena que me reporta. Tenho reuniões que eu conduzo. Tenho um salário que é meu, que entra na minha conta, que me permite tomar decisões sobre a minha vida sem precisar da aprovação de ninguém. Essa independência que parece óbvia, que deveria ter sido óbvia sempre, é a coisa que eu mais agradeço ter encontrado do outro lado de tudo isso. Hoje, eu tenho uma vida que é reconhecivelmente minha. Não a vida que eu havia planejado. Não o casamento que eu havia imaginado. Não a família nuclear que eu havia construído mentalmente como o cenário certo para a minha história, mas uma vida. Minha. Com minhas escolhas. Com meus erros que são só meus. Com minhas conquistas que ninguém pode me tirar, porque nasceram das minhas próprias mãos. O Rafael está aqui aos fins de semana, às vezes durante a semana quando os horários permitem. Ainda estamos construindo. Devagar, com cuidado, com a consciência de 2 adultos que já entenderam que o amor não precisa ter pressa para ser real. Pedro e Rafael jogam videogame numa tarde de sábado como se conhecessem há mais tempo do que se conhecem. Esse detalhe me faz bem de um jeito que é difícil de explicar, mas que eu reconheço como importante. Às vezes penso naquela tarde no jardim da minha mãe. Naquelas 2 crianças paradas se olhando no meio do jardim. Nos olhos cor de mel que me contaram uma verdade que eu não havia pedido. E penso, o que eu teria preferido? Nunca saber. A resposta é não. Não porque a dor foi pequena, foi enorme. Foi o tipo de dor que muda a textura de tudo por um longo tempo, que faz cada memória antiga parecer suspeita, que faz você rever cada conversa, procurando o que perdeu, que faz acordar às 3 da manhã fazendo cálculos que você já sabe o resultado. Mas porque do outro lado dessa dor havia uma versão de mim que eu não conhecia. Uma mulher que constrói, que trabalha com competência e sabe disso, que ri numa sexta à noite com copos de vinho, que toma café sozinha na varanda de manhã e acha que está bem, não como performance, como realidade, que escolhe um amor porque quer, não porque precisa, que diz não quando precisa dizer não e não pede desculpa por isso, que entra numa sala de reunião e fala com a voz de quem sabe o que está dizendo. Aquela mulher estava lá o tempo todo, esperando que o mundo ao redor ficasse suficientemente quieto para que ela pudesse ser ouvida.
E às vezes é preciso que tudo quebre para que o silêncio chegue, para que você finalmente se ouça. Uma última coisa. O que eu sei agora que não sabia antes. Se você está no meio de uma história parecida com a minha, se você também está sentada no chão com os cacos ao redor e não consegue ver para onde ir, eu preciso que você saiba algumas coisas que eu gostaria de ter sabido naquele chão. A primeira, você não vai conseguir fazer sentido disso agora. E tudo bem, não existe uma explicação que torne a traição razoável. Não existe uma conversa que esclareça o suficiente. Não existe um porquê que, quando respondido, vai fazer a dor diminuir. Você vai passar um tempo procurando esse porquê. Nos comportamentos dele, nas suas próprias escolhas, em conversas que você vai reviver dezenas de vezes, tentando identificar o que poderia ter feito diferente. Nada que você tivesse feito diferente teria mudado o que ele escolheu fazer. A traição é dele, inteira. Não divida isso com você mesma. A segunda, a reconstrução não é linear. Vai ter dias ótimos e dias terríveis no mesmo mês. Vai ter semanas em que você vai se sentir forte e noites em que vai ligar para a irmã ou para a mãe ou para uma amiga às 11 da noite precisando só de uma voz humana. Vai ter momentos em que você vai olhar para onde chegou e sentir orgulho genuíno. E momentos em que aquela dor vai voltar com uma intensidade que vai parecer que você não avançou nada. Você avançou, mesmo quando não parece. A terceira, você vai querer a aprovação dele em algum momento. Vai querer que ele perceba o que perdeu, vai querer que ele veja em quem você se tornou. Vai querer que o reencontro seja aquele momento cinematográfico onde ele entende tarde demais. Esse momento pode acontecer. Aconteceu comigo. E quando acontecer, você vai descobrir que precisava muito menos disso do que pensava. Porque a mulher que você vai ser naquele momento não precisa mais da aprovação de ninguém para saber quem é. Você vai sair desse chão. Não porque vai ser fácil, não porque vai ser rápido, mas porque você é feita de coisas mais resistentes do que aquilo que tentaram te convencer que era fraqueza. A traição revela o traidor. E às vezes também revela quem você é quando está sozinha. Descubra quem você é. Vale cada segundo da dor. Para a mulher que está lendo isso de madrugada. Eu sei que você às vezes chega no fim de um vídeo como esse e pensa, mas ela conseguiu porque teve sorte. Porque a filha ficou do lado dela. Porque o trabalho apareceu. Porque o Rafael surgiu. Preciso te dizer uma coisa sobre isso. A sorte não aparece para quem está parado esperando. A filha ficou do lado dela porque ela foi a mãe que sempre foi. E a Patrícia foi embora porque foi a irmã que sempre foi. Eu não fiz nada para merecer a lealdade delas. Elas simplesmente são quem são. O trabalho apareceu porque eu retomei a especialização às 11 da noite, com os olhos ardendo, depois de um dia que havia me destruído emocionalmente enquanto o Pedro dormia. O trabalho apareceu porque eu me coloquei na frente dele, mesmo sem saber se ainda tinha o que era preciso. O Rafael apareceu porque eu havia chegado num ponto em que eu não precisava mais de ninguém para me sentir inteira. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que as pessoas certas aparecem. Tudo isso foi escolha. Escolhas pequenas, tomadas uma de cada vez, num estado de quase automático, quando eu mal conseguia me levantar de manhã. Você também consegue fazer essas escolhas. Não todas de uma vez, uma de cada vez. Levanta, faz o café, leva a criança para a escola, liga para o advogado, abre o caderno de especialização, vai para a sessão de terapia mesmo sem vontade, responde à mensagem da amiga que está te chamando para sair. Uma escolha, depois outra. É assim que se reconstrói, não com epifania, com consistência. E um dia você vai estar sentada na sua própria cozinha, com a sua própria mesa, olhando pela sua própria janela, tomando o seu chá, e vai perceber que chegou. Pedro e Lia um dia vão se conhecer de verdade. Duas crianças que não pediram para existir nessa história, mas que merecem uma relação bonita entre elas. Você acha que Sandra deveria permitir esse contato? Me conta nos comentários. Fine.